Aula de que agora? Português. Valeu. Gente, bom dia. Oi. 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 Estou aguardando aqui a entrada de alguns colegas, como sempre. Quis comunicar algumas coisinhas. Vamos lá. Uma olhadinha aqui. 13 alunos presentes. Estão dormindo, meu Deus, será? Gente, olha só. Eu estou com alguns probleminhas tecnológicos, porque eu estou fazendo essa aula pelo celular. Tenho um notebook aqui em casa, teria um notebook à disposição, porém o notebook ele caiu no chão e quebrou. A tela trincou toda. E eu pretendia hoje fazer a correção, começar a aula corrigindo a prova de LPLB e faria isso conectando o notebook na tela da TV mesmo, para a gente fazer essa correção. Porém, o cabo USB não, como é que chama? HDMI, uma coisa assim. Ele quebrou na minha mão hoje, né, para completar. Então, eu estou sem nenhum acesso aqui extra além do meu celular. Uma outra coisa também que eu acho um pouco estranha é dar aula de gramática dessa forma. Porque o bom para você dar uma boa aula de gramática é você ter uma lousa. Eu não tenho lousa aqui em casa, né? Mas já estou pensando na possibilidade de comprar uma, nem que seja uma pequenininha, e colocar esse celular de frente para essa lousa, para eu tentar explicar para vocês a parte gramatical dessa forma. Embora eu deva ressaltar que o slide está muito bem elaborado. Então, assim, vocês já vão ter esse slide disponível a partir de hoje, que é no YouTube, lá onde eu pedi para vocês irem acompanhando, viu, as publicações. Então, esse conteúdo que eu vou passar para vocês oralmente é um conteúdo que vai estar lá todo explicadinho, todo coloridinho, bonito. Outra coisa, próxima aula a gente vai começar a literatura, depois que eu fizer a correção da prova, né, que eu espero que dê certo, a gente começa a aula de literatura a respeito do realismo. Literatura não tem segredo, gente, é eu e vocês. Eu falando e vocês ouvindo. Então é bem mais fácil para a gente explicar, para a gente dar uma aula pelo Zoom, do que essa propriamente dita de gramática. Quem quiser acompanhar no módulo, eu acho interessante. Os termos acessórios vão estar a partir da página 74. Fica até melhor para vocês saberem do que eu exatamente estou falando com vocês. Mas antes de dar continuidade, eu queria fazer uma pequena observação. Alguns alunos da Terra, e eu não falo só da Terra, gente, eu falo de todas as turmas de primeiro ano, me fizeram o favor de responder a minha prova gramatical do Google e não colocaram o nome. E assim, fica impossível o professor adivinhar quem respondeu aquela prova, né? Porque prova é um documento. E todo documento tem que ter um nome. Então, como é que eu vou saber de quem é aquela nota, se não tiver um nome? Então, na hora de fechar a nota de outros, porque não aparecia o nome. Então, ficaram sem a nota do teste gramatical. O que foi que eu fiz? Gente, é uma situação emergencial, né, gente? A pandemia aconteceu muito de repente, então a gente, de repente, teve que sair do espaço de sala de aula
Eu tinha outras programações para vocês, para outros. Vocês sabem disso, inclusive o café literário, né, meus amores? Que sempre foi uma riqueza cultural para a gente lá na escola. A gente sempre teve muito orgulho de desenvolver esse trabalho. Infelizmente, esse ano, com tudo isso que vem acontecendo, a gente não vai conseguir realizar. E os testes avaliativos, eu pensei em dividir em mais testes, né, em mais avaliações. Tanto que a apresentação de seminário começou valendo em torno de 4, e eu iria fazer mini testes em sala de aula, em torno de 3, de 2,5, ia fazer uma somatória de pontos, né? Mas, com isso tudo acontecendo, não deu. Então, o que foi que aconteceu? Eu fiz um teste no Google de gramática, essa parte, pelo menos, não é novidade, porque eu tinha combinado com vocês de fazer o teste gramatical e depois fazer a parte da multi com literatura. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiz o teste gramatical valendo 5, e essa apresentação de vocês eu também coloquei como 5, para a gente ter aí 2 instrumentos avaliativos. Quem não fez a prova, ou quem fez a prova no Google e não colocou o nome, para não ficar prejudicado, porque tem professor que simplesmente anula. Oxe, a prova está lá, não botou nome, fica com 0, né? Então, eu tive a sensibilidade de falar, não posso. Não posso, não. Não quero fazer dessa forma. Então, eu repeti a nota da apresentação para não ficar sem a nota do teste. Da mesma forma que tiveram alguns alunos que fizeram o teste e não fizeram a apresentação. E aí, eu fiz da mesma forma. Repeti a nota do teste para não ficar com a nota desfalcada em outros. É uma eventualidade, não é sempre que acontece. Se isso fosse presencial, não aconteceria. Com certeza vocês fariam segunda chamada, fariam um outro trabalho avaliativo. É uma questão mesmo de pandemia e de eventualidades. Pode falar, Pro. E como a senhora sabe quem foi para repetir a nota do teste? Como é que é? Como é que a senhora soube quem foi para repetir a nota dessa pessoa no teste? Quem foi? Como assim? Quem foi o quê? Tipo, a pessoa não colocou o nome na prova. Tipo isso, eu não entendi. Vou explicar. O Google, quando você faz a avaliação, ele gera uma planilha para o professor. Nessa planilha vem o nome do aluno, o nome que o aluno preencheu lá e a nota que ele tirou. Eu tenho aqui uma lista de cada turma e eu tenho as notas de todos os alunos que preencheram corretamente o cabeçalho. Algumas provas lá estão em branco, apenas com o nome assim, Terra, Mercúrio, e a nota gerada. Eu não sei de quem é essa prova. E aí, provavelmente, esse aluno que respondeu dessa forma está sem minha nota aqui na planilha. Está sem a nota. Então, assim, por exemplo, a Terra tem 30 alunos. Desses 30 alunos, 25 preencheram corretamente o cabeçalho. Você está me acompanhando? Está acompanhando meu raciocínio? Sim. 25 responderam o cabeçalho. Vai estar a nota dos 25 lá, que responderam direitinho, entendeu? Tá faltando 5 que não responderam o cabeçalho. Esses 5 estão sem nota. Esses 5 estão sem nota. Porque eu não posso simplesmente pegar uma nota aleatória que tá lá sem o nome do aluno e jogar para cada um, que eu não sei de quem é a prova. Aí o que acontece? Esses que estão sem nota, desses 30, 25 responderam certo. 5 ficaram sem a nota porque não preencheram o cabeçalho. Esses 5 estão sem nota. O que eu vou fazer? Eu vou olhar se esse aluno fez a minha apresentação de seminário. Aí tá lá, poxa, aluno tal, não tá constando a nota aqui do teste, mas fez a minha apresentação. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa nota da apresentação e multiplicando por 2. Para ele não ficar só, por exemplo, eu poderia simplesmente deixar só com a nota da apresentação, que na maior parte das vezes é o certo a se fazer. Por exemplo, você tem instrumentos avaliativos que vão somar 10 pontos. Você só fez um, você só fica com a nota de 1. É o justo, é o certo, né? Ou você fez o outro, mas você não preencheu o seu nome, é anulado. Eu não tenho a obrigação de adivinhar de quem é a prova. Então, muitos professores podem anular tranquilamente a prova ali, já que não tem o nome. Beleza. Então, assim, eu poderia simplesmente, por exemplo, o aluno tirou 4 na apresentação valendo 5, mas não fez o teste gramatical. O certo é botar o 4 lá em outros e deixar o 4 lá. Aí, o que eu estou fazendo? Para não prejudicar vocês, não prejudicar nesse ponto,
Eu estou pegando a nota da apresentação e multiplicando por 2. Como se tivesse preenchido o mini teste e tirado aquela mesma nota da apresentação. Estou tentando fazer dessa forma. Não é justo comigo, porque o certo é vocês fazerem uns instrumentos certinhos, né? Mas é o que dá para fazer diante de uma situação à parte, de uma pandemia. É como eu estou falando para vocês, se fosse em sala de aula, eu não faria. Em sala de aula, perdeu, você faz um outro trabalho valendo menos ponto para me entregar, você faz uma outra avaliação valendo, né? Valendo determinada nota para me entregar. Mas como é uma situação atípica, todo mundo isolado, todo mundo em casa, a gente tentando fazer o possível para não prejudicar vocês, já que vocês já não estão tendo essas aulas presenciais, é o que dá para fazer. Entendeu, Pro? Entendi. Entendeu? Pronto. Bom, então deixa eu ver mais o que eu tinha para falar para vocês. Então, essa correção da prova vai ficar para a próxima aula, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo colocar o cabo na TV para mostrar para vocês, para a gente poder discutir essa correção. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui com essa parte gramatical. Eu vou explicar oralmente mesmo, mas terminando aqui, se vocês não tiverem uma outra aula em seguida, vocês podem abrir o YouTube, viu? Pega lá o slide. O slide vai estar bem reforçadinho, bem completo. E no decorrer da semana aí vocês vão fazendo atividade de módulo. Se quiserem que eu corrija alguma questão, é só me falar que eu coloco na questão aqui para discutir ela com vocês e eu sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de termos, acessórios, eu lembro que em sala de aula a gente estudou os termos essenciais das orações, trouxe para vocês os tipos de sujeito, os tipos de predicado, falei da transitividade verbal, fizemos atividades, cobrei isso na avaliação de vocês, né? Depois a gente foi estudar os termos integrantes, a gente já estava isolado. E aí eu coloquei um slide para vocês explicando direitinho sobre esses termos integrantes, expliquei um pouquinho para vocês a questão dos objetos, né, diretos, preposicionados, pleonásticos, falei um pouquinho do agente da passiva nos slides, no complemento nominal, complemento verbal. Isso ficou em slide para vocês. Gramática, gente, é muito mais bacana explicar em sala de aula mesmo, com a lousa, você riscando bastante do que oralmente falando. Mas eu vou tentar ver estrategicamente como é que eu posso fazer para esses vídeos aqui de gramática ficarem mais dinâmicos, né? Digamos assim. Então, os termos integrantes a gente viu em slide nas aulas passadas de gramática e hoje ficou faltando os termos acessórios que vai fechar essa parte do conteúdo gramatical, a parte sintática do conteúdo gramatical. Primeiro, o que são termos acessórios? Então, isso aí é teoria, dá para a gente explicar assim tranquilamente. Quando você usa um acessório, você usa por quê? Porque você acha bacana, porque você vai se embelezar, porque você acha bonito, porque você se sente bem. E o que é um acessório? Um relógio, um brinco, essas coisinhas que eles colocam na maquiagem, estrelinha, adesivinho e tal. Esses acessórios vão fazer com que a pessoa se sinta melhor. São coisas que a gente acrescenta, né, no nosso dia a dia para nos embelezar, mas que não são relevantes. Prestem atenção. O acessório ele não é relevante para se entender o contexto da coisa, tá? Para se entender quem é a pessoa. No máximo, aí eles vão embelezar, vão trazer um algo a mais, mas não são relevantes. Isso acontece dentro da gramática também, gente. Os termos acessórios, eles são chamados assim porque, na verdade, eles vão acrescentar alguma coisa, aprimorar, especificar alguma informação, né, trazer algum sentido aí a mais em uma informação, mas eles não são essenciais. Eles não são relevantes para você entender a informação. Por exemplo, eu chego e falo assim, eu gosto de doce. Essa informação está completa. Vocês compreenderam que eu gosto de doce. Para enfatizar, eu vou colocar que eu gosto de doce de leite. Por quê? Porque eu senti a necessidade de detalhar que tipo de doce eu gosto de comer. Não é relevante para o contexto, né? Foi um detalhe a mais que eu quis colocar. Da mesma forma, por exemplo, mudando aqui, eu falo assim, João trabalha todos os dias. Quando eu passo a informação para vocês que João trabalha, já está bem entendido. O todos os dias é um algo a mais. É um que a mais que eu quero colocar ali para vocês compreenderem, né? E esse que a mais é o quê? Uma informação de tempo.
O tempo em que ele trabalha. Em que tempo ele trabalha? Todos os dias. Ou eu posso colocar assim, João trabalha desmotivado. Então, da mesma forma, eu passei uma informação para vocês. Eu tenho aí um verbo, né, que está em destaque, ele trabalha, é a ação que ele faz. Mas eu quero trazer para vocês o modo como ele trabalha, né, para enfatizar essa informação, para trazer um algo a mais para essa informação. Então, João trabalha desmotivado. O modo como ele trabalha é relevante? Não, não é relevante para você entender o contexto da questão. Mas ele é chamado acessório porque é o algo a mais que eu quero acrescentar àquela informação. Quando o módulo de vocês, a partir da página 74, ele traz os termos acessórios, inclusive no slide de vocês, eu procurei essa tirinha para trabalhar ela e peguei, inclusive, aqui o endereço, né, de internet, não consegui localizar na internet, como se ela já tivesse saído do ar. Aí eu trabalhei, trouxe muitos outros exemplos, viu, gente? Aí aqui na tirinha fala assim, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. A palavra coisa, ela está em destaque como núcleo, né? Ela é o substantivo aí que está em destaque. E eu coloco assim, alguma e estranha, junto a esse substantivo, tá? Esse alguma e essa palavra estranha, eles vão, de alguma forma, caracterizar, modificar esse substantivo. E por conta disso, eu tenho aí o que a gente chama de adjunto adnominal. Então, os adjuntos adnominais são termos acessórios que vêm para, de alguma forma, caracterizar, né, o substantivo, para modificar, para especificar, né, o substantivo. E eles assumem alguns valores que a gente sabe muito bem. Por exemplo, eles podem assumir valor de adjetivo, eles podem assumir o valor aí de pronome, o valor de artigo. Por quê? Porque eles têm um propósito, a gente tem um propósito no discurso. Quando a gente quer destacar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui eu falo crianças obedientes. Crianças é o substantivo. Obedientes é a caracterização de crianças. Então, obedientes, ele tem papel de quê? De adjetivo, está caracterizando. E ele é chamado adjunto adnominal. Ele vai acompanhar o substantivo, caracterizando esse substantivo. Outro exemplo, eu tenho aqui o livro. E eu posso colocar também um livro. Depende da minha intenção do discurso, porque, por exemplo, eu utilizo o artigo definido e o indefinido para definir ou indefinir alguma coisa. Se eu quero especificar, né, eu vou usar o ou. É um livro específico, é o livro de quem o meu interlocutor já sabe que eu estou falando. Quando eu falo um livro, eu estou indefinindo. É um livro qualquer. Eu estou, de alguma forma, generalizando para um livro qualquer. Então, eu tenho aqui artigo definido ou indefinido, que também vai fazer esse papel de adjunto adnominal, acompanhando o substantivo. Pronomes, aqui tem alguns exemplos, meu livro. Posse, eu estou atribuindo o livro a alguém. Esse livro, demonstrativo, esse, aquele, aqueles. Eu tenho aqui interrogativo, qual livro? Qual? Aqui outro exemplo, indefinido, algum livro. Então, assim, se vocês forem observar, eu apliquei alguns pronomes junto ao substantivo livro, e esses pronomes, de alguma forma, vão modificar, ou caracterizar, ou definir esse substantivo. Eles têm papéis específicos morfológicos, ou seja, morfologicamente falando, são artigos, são pronomes, são adjetivos, mas sintaticamente, dentro da estrutura de sentido, dentro da estrutura de construção de sentido, eles são adjuntos adnominais, tá? Os adjuntos adverbiais, eles vão exprimir para a gente circunstâncias. A gente estudou advérbio também, quando a gente fala da parte da morfologia, né? Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de dúvida, de intensidade. Nós estudamos os advérbios. E os adjuntos adverbiais, eles são formados aí são termos, né? São locuções que eles vêm justamente associados a adjetivos ou a outros advérbios e vão nos exprimir circunstâncias, ou seja, aquelas informações que não são relevantes, mas que não importa que apareçam. Por exemplo, você vai falar de alguma situação
E aí você coloca dentro dessa situação uma informação que você acha que deva colocar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar um instrumento. Cortei meu dedo com a faca da cozinha. Se eu falar para vocês cortei meu dedo, a informação já está aí, gente. Mas assim, eu quis colocar um termo acessório, que é com a faca da cozinha. Ou seja, eu senti necessidade, por algum motivo, de colocar o que foi que me cortou. Que instrumento me cortou. Então, eu cortei o dedo como? Com a faca da cozinha. É um termo acessório, porque ele vai se ligar às outras expressões, aos outros termos anteriores, mas não é relevante. Eu tenho aqui tempo. Voltarei da universidade às 6 da tarde. Então, quando eu coloco o horário em que eu vou voltar, eu tenho aí um termo acessório, ou seja, eu estou acrescentando uma circunstância à informação anterior. Que hora que eu vou voltar da faculdade? 6 da tarde. Antônio, talvez passe por aqui. Então, agora eu quero expressar dúvida de alguma situação. E aí eu coloco o quê? Talvez. Então, esses termos, eles fazem parte dos adjuntos adverbiais, que também são termos acessórios, que vão nos trazer uma informação a mais de alguma coisa. No livro, página 77, a gente tem uma tabela com os principais, com os que a gente mais utiliza. Então, aqui na tabela tem tempo, intensidade, instrumento, conformidade, interesse, frequência, companhia, assunto, afirmação, dúvida, fim, condição. São algumas circunstâncias que nós utilizamos no nosso discurso, tá? Que vêm como termos acessórios, porque não são relevantes para o entendimento do contexto. Mas elas vêm, sim, intensificar alguma coisa, tá bom? O aposto, eu adorava estudar aposto. Quando eu era adolescente, que a professora ia explicar para a gente, né? O aposto também é essa informação extra, gente. É esse algo a mais que a gente quer acrescentar, por exemplo, alguma explicação sobre o endereço de algum lugar, sobre alguma coisa que vocês conheceram, que vocês gostem. Vocês querem acrescentar algo a mais aí. Então, vocês colocam essa informação entre vírgulas, vocês colocam essa informação depois de 2 pontos. No slide de vocês eu trago isso bem direitinho. Aqui os tipos de aposto, na página 78, a gente tem os 4 principais, explicativo, e o próprio nome já diz, gente. Explicativo vem de quê? Você vai explicar alguma coisa para alguém, você vai detalhar alguma coisa para alguém. Aqui o exemplo traz: assisti a um documentário sobre Chuck Jones, criador do Pernalonga, na TV a cabo. Eu poderia simplesmente falar assim, gente: assisti a um documentário sobre Chuck Jones na TV a cabo. Mas eu quis explicar quem é ele. Aí eu coloquei entre vírgulas, criador do Pernalonga. Então, isso é um aposto. É um aposto explicativo, que eu estou explicando quem é a pessoa. Eu senti necessidade de colocar uma informação extra. O enumerativo. Oi, fala, meu amor. É verdade que, tipo, o aposto, ele sempre vem entre vírgulas? Tipo, sempre? Não sempre. Por quê? Foi como eu falei para vocês agora. O aposto é um termo explicativo, tá? Você vai colocar ele, você pode colocar ele entre vírgulas, depende do contexto e depende da intenção do seu discurso. Você pode colocar ele depois de 2 pontos e você pode não utilizar nenhuma das 2 situações. Por exemplo, no slide que eu trago para vocês, quando você quer falar o nome de alguma rua, ou o nome de algum autor, ou de algum escritor, e você coloca esse nome depois por exemplo, o autor escreveu um livro. É uma frase normal, não é? Mas se você fala assim, o autor fulano de tal escreveu um livro, isso aí já tem um sentido de aposto, porque você está especificando quem é esse autor através do nome dele. E você não usou nem vírgula e nem 2 pontos. Tá? Sim. Então, o aposto é um termo explicativo. Na continuidade aqui você vai perceber o que eu estou falando. Eu só falei de um agora. Eu falei do explicativo, que é aquele que eu expliquei quem é o autor, né? Chuck Jones, criador do Pernalonga. Eu coloquei isso, o módulo coloca isso entre vírgulas para explicar quem é o autor. Esse entre vírgulas, é o que a gente chama de explicativo. Quando você quer explicar alguma coisa a alguém. O enumerativo, esse enumerativo é aquele que você quer enumerar alguma coisa, e aí você coloca, por exemplo, eu fui na rua, eu fui no supermercado e comprei. Aí você bota 2 pontos. Legumes, frutas, verduras, arroz, feijão. O que você está fazendo aí? Você está enumerando o que você comprou. Então, como é que aconteceu esse aposto? Depois de 2 pontos. Aí você colocou tudo que você comprou
e separou por vírgulas, tá? O recapitulativo, que ele é também chamado resumidor, também é muito interessante porque, assim, você fala o que você quer falar e depois você resume tudo que você falou anteriormente com uma palavra só. Por exemplo, eu chego aqui e falo assim, barulho, conversa paralela, brincadeiras em sala de aula, tudo me desconcentra. O que foi que aconteceu? Eu comecei citando as coisas que me desconcentravam, e depois que eu citei, eu resumi tudo que eu tinha citado com a palavra tudo. Então, assim, brincadeiras, como é que eu coloquei? Conversas paralelas, nananana, tudo me desconcentra. Esse tudo, ele é o que a gente chama de termo resumitivo. É o aposto resumitivo, ou seja, você resume tudo que você citou anteriormente em uma palavra só, tá? Então, ele é chamado também recapitulativo, porque é como se essa expressão estivesse recapitulando, ou seja, relembrando tudo que foi citado anteriormente. E o comparativo é aquele aposto que a gente utiliza, por exemplo, você fala de alguma coisa, e aí você acaba caracterizando essa coisa, fazendo uma comparação através de uma característica, né? Por exemplo, tem uma pessoa que a gente não gosta. Aí você vai falar dela, aí você fala, fulana, cobra peçonhenta, falou mal de você hoje. Aí você usou cobra peçonhenta, ou seja, comparou a pessoa, a maldade da pessoa, ou seja lá, né, a atitude que ela deva ter, com uma cobra peçonhenta. Então você utilizou um aposto que a gente chama comparativo, porque você comparou alguma atitude dessa pessoa, alguma forma de ser dessa pessoa com uma cobra peçonhenta. E aí, nesse caso aí, acabei citando para vocês 4 tipos de aposto. Todos eles, gente, se vocês forem prestar atenção, são inferências. Você está fazendo inferência a alguma coisa e você está colocando um que a mais, acrescentando alguma informação a mais para ficar melhor, para especificar melhor alguma coisa, para detalhar melhor alguma coisa, tá? Bom, e o vocativo, ele não fica inserido em nada, coitado. Quando a gente vai estudar a parte sintática da coisa, aí você tem os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e o vocativo, que fica à parte. E muitos alunos confundem com o sujeito da oração, e não é. Então, por exemplo, o vocativo é aquele termo que você usa para interpelar, para chamar, um chamamento, é a expressão que você usa para se dirigir a alguém, a outra pessoa. E aí, o que a gente pode usar? Às vezes a gente utiliza, inclusive, junto interjeições, para, ô gente, fica quieto. Então, ô gente, eu estou me dirigindo a várias pessoas, e isso é um vocativo. Minha filha, presta atenção. Minha senhora, não vá, não saia, fique em casa. O carro tá pegando velho na rua. Esse minha senhora, ô gente, oi meu amor, esse meu amor, até o próprio nome da pessoa, Antônio, José, Vitória, Maria. Então a forma como você chama outra pessoa, a forma como você se dirige a outra pessoa é chamado vocativo. Então o vocativo ele é solto. Você pode utilizar ele em várias partes, né, da oração, porque ele é solto. Ele não é um termo que se encaixe em nada. Por exemplo, João, saia daí. Saia daí, João. Saia, João, daí. Olha como eu coloquei João em várias partes aí da oração. E é apenas a palavra que eu estou utilizando para me dirigir a ele. Então, por isso que é chamado vocativo. Você pode utilizar o vocativo junto com interjeições. Ih, minha filha. Ô, minha filha. Ah, minha filha. Você pode usar as interjeições junto e você pode usar as expressões que você quiser. Se ela for utilizada para se dirigir a uma outra pessoa, é vocativo. Esses são os termos acessórios, tá? Então, eu falei para vocês um pouquinho adjunto adnominal, adjunto adverbial, falei para vocês do aposto e a parte aí, o vocativo, e a gente finda essa parte sintática. As atividades do módulo vão fazendo. Se vocês quiserem que eu discuta alguma em específico, ou para responder a atividade, você pode olhar a página tal, questão tal, a gente discute essa questão tal aqui, a página tal. Vou trazer a prova para a gente discutir na próxima aula, e aí a gente vai dar continuidade aos assuntos. Provavelmente eu continue com literatura, antes de findar a gramática, e gramática, o próximo conteúdo é substantivo, que é muito bacana porque vocês já estudaram durante o Fundamental 2 todo,
Então, a gente vai rever aí as classificações dos substantivos, as flexões, as variações. Novamente, eu vou tentar produzir um slide também a respeito disso. E aí a gente finda o módulo gramatical e passa para o 2. Lembrando a vocês o seguinte, se fosse presencial, nós já estaríamos no módulo 2, com certeza. Porque é outro ritmo, é outra situação em sala de aula, e eu estou tentando ir bem devagar com vocês, né? Uma coisa de cada vez, porque como a gente está nessa distância, estrategicamente falando, é a melhor forma de vocês irem assimilando sozinhos. Conselho que eu dou, gente, tudo que tiver de aula em slide, tiver dúvida, volta. A vantagem que vocês têm é essa, aperta lá o botão volta, volta a fala do professor, volta o vídeo de novo, assiste o vídeo de novo, elabora no caderno resumos, né? Poxa, deixa eu prestar atenção no que a Karina falou aqui nesses slides. Vai anotando algumas coisas que quando a gente anota, a gente aprende, viu? E assim, um conselho que eu deixo para vocês, cabe a gente fazer a nossa parte mesmo, porque eu fiquei muito triste com a campanha do Enem, mas eu estou falando assim em particular. Achei que o governo pudesse adiar um pouquinho mais, porque não são todos que têm as mesmas oportunidades. Graças a Deus nós temos aí a internet para nos ajudar nessas aulas online, mas tem muitos estudantes que não têm essa oportunidade, não têm esse acesso. E eu acreditei muito que esse Enem fosse adiado, mas não vai, infelizmente. E vocês, gente, que estão com a faca e o queijo na mão, que têm essa oportunidade, agradeçam muito a Deus por isso, agradeçam todos os dias. E assim, não fique em casa só jogando videogame, comendo pipoca e dormindo, não. Corre atrás do conhecimento, porque assim o Enem está logo ali. E tem muita coisa que vocês estão vendo agora no primeiro ano que vocês não vão ver de novo até o terceiro ano. Então, por exemplo, assuntos importantes de literatura que eu estou aplicando para vocês aqui, vocês vão ver no terceiro ano em tom revisional. Então, não é uma passagem tão detalhada quanto a gente estuda um capítulo inteiro. Romantismo, nós tivemos quantos capítulos, meus amores? Acho que 3 ou 4. 3 ou 4 capítulos de romantismo. Quando vocês forem ver isso no terceiro ano, vocês vão ver em tom revisional, provavelmente um capítulo abordando o resumo de tudo. E aí, de repente, se vocês são cobrados lá na frente, talvez isso agora faça falta. Tipo, poxa, eu poderia ter assistido aquele slide de Karina passou de novo, poderia ter pegado a aula de literatura de Karina mesmo online, né? Porque ela falou coisas importantes ali, coisas que podem ser cobradas e que a gente talvez não tenha oportunidade, ou sozinhos, né? É mais difícil, às vezes, a caminhada. Uns não, que uns conseguem, mas tem uns que precisam de uma ajuda, né? Assim, a caminhada, às vezes, é mais complicada sozinho. Então, o conselho que eu dou para vocês, gente, estudem, assistam essas videoaulas que a gente faz com muito sacrifício. Eu passo horas trancada aqui dentro do quarto, evitando barulho, e quando acontece um barulho lá fora, o cachorro late, eu tenho que cortar o vídeo, começar do zero de novo. É cansativo, é exaustivo. Essa semana eu, por 2 vezes, entrei aqui 7 da manhã, saí para almoçar, voltei para o quarto, 11h30 da noite eu ainda estava aqui, gravando coisas, elaborando planos de aula para vocês, né? A gente tem esse amor, a gente tem esse cuidado, porque na verdade a gente se preocupa, eu fico pensando, o que é que está chegando aí nos meninos? O que é que os meninos estão conseguindo aprender? O que é que os meninos estão conseguindo absorver disso tudo? E eu me consumo muito com isso, eu me preocupo muito. Eu gostaria muito de estar de volta em sala de aula o mais rápido possível, porque dessa forma aqui é bem mais complicado da gente, né, assimilar. E sem contar aquele lance lá do instantâneo mesmo, né, gente? Karina explicou, tá com dúvida, levanta a mão, pergunta na hora. Então, assim, é bem mais fácil da gente sanar, né, essas dificuldades. A fala tá com vocês, viu? Perguntem o que vocês quiserem, conversem, explorem aí o que vocês quiserem, tirem as dúvidas de vocês. Lancei a nota de outros, não sei se eu comentei isso com vocês, gente. Lancei a nota de outros, deixa eu olhar aqui a lista da Terra. Professora, as videoaulas ficam gravadas aonde? As videoaulas, vai um link para o planejamento semanal. Lembra? Vem um link para vocês clicarem. Quem me segue na página, tipo assim, os professores, eles têm a página no YouTube que vocês podem seguir. Se vocês seguem, eu não entendo muito tecnologia não, estou falando aqui o que eu entendi. Quando vocês seguem, seguir o canal que fala, eu acho que é isso. Quando vocês seguem o canal do professor, tudo que o professor publica vem uma notificação para vocês. Então, vocês vão estar sempre a par de tudo que vai entrando, entendeu? Os vídeos, por exemplo, vão estar lá primeiro e segundo ano. Então, vocês vão procurar o quê? O título, né, que é o tema que vocês estão estudando,
E aí vocês assistem os vídeos que dizem respeito a vocês. Mas seguindo o canal, tudo que vai entrando, que vai sendo publicado, vocês vão receber notificação. Eu acredito que seja assim. E os links semanalmente a gente também coloca no plano de aula, né? Porque aí vocês clicam em cima, já assistem o vídeo também, e lá ficam todas as videoaulas. Aí eu acho que vocês podem salvar com essas tecnologias que vocês têm. Não sei se botando estrelinha, você salva o vídeo no seu celular para assistir mais tarde, para assistir a hora que você quiser. No computador também eu acredito que seja desse jeito. Alguém aí, viu, que tenha mais informação que eu me corrija se eu tiver equivocada, mas eu acredito que seja assim. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta, meus amores? Olha, deixa eu falar aqui com vocês. Lancei. Já deu puxão de orelha a respeito das pessoas que não botaram o nome? Já. Já. Deixa eu falar aqui. Eric Matheus, Eric Rafael, Maria Luísa, deixa eu ver aqui, gente. Michel Valdir, Saulo Lemos, Tawane. Esses alunos estão sem apresentação do seminário. Alguns deles eu já E Ana conversei. Karina, eu já mandei já, tá? Eu mandei lá o link em alguma coisa, eu mandei, ó, Quem é que tá falando comigo da agora? apresentação. Maria Luísa, mandei o link da apresentação do vídeo. Ficou muito ruim, mas eu tentei. Mandou que dia, Maria? Eu mandei no dia do prazo, dia 4 de maio, pelo e-mail. Você mandou um link provavelmente... Ah, não foi não. Eu falei nas 2 aulas do Zoom que mandassem de novo, porque não tá abrindo não, tá corrompido. Você tem como mandar pro meu WhatsApp? Tenho. Vou mandar. Manda pra mim, por favor, meu amor. Vou Ainda bem que a mandar. gente tá conversando. Aí já resolve isso. Esses que estão sem a nota, se vocês puderem entrar em contato. Os 2 Erics, eu não tenho contato com eles. Eric Rafael, Eric Matheus. Estão sem a nota da apresentação. Deixa eu ver aqui, Saulo Lemos e Tawane. Puderem entrar em contato comigo, viu a parte aqui, só pra gente fechar. Isso eu agradeço, tá bom? Os outros estão com a nota lançada. Oi, Teve alguns aqui que não... Já comentei aqui, né? Não assinaram a nota da prova. Aí eu tive que repetir aqui, a fazer o oposto. É isso mesmo. Mas se vocês puderem entrar em contato, eu agradeço. Perguntas, meus amores, por favor, me explorem, viu? Eu tô aqui. Mesmo assim, oralmente, deu para entender a parte gramatical? Sim. Entenderam direitinho? Deu para entender, né? Por favor, se vocês não tiverem aula, se tiverem também, deixa para mais tarde. Mas assistam o slide, viu? Segue o canal lá. Façam comentários se vocês acharem que devem, né? Que é legal. Comentem alguma coisa e sigam lá, que aí vocês vão assistindo, vão ficando por dentro de tudo, tá bom? Oi. O ruim é que o YouTube é bugado, aí não, ele não envia as notificações para alguns aparelhos, aí no meu não tá enviando nada. Aí a Não gente tá, fica mas tu tá seguindo o canal? sigo. E tá o sininho e E não... tudo, e não recebe nenhuma notificação. Ixi, Pro, aí tu tem que entrar mesmo toda semana. Uhum. Entrar assim, né? Pega pelo link mesmo da escola. Clica em cima do link que aí você já vai direto pro vídeo. Só fica atento ao plano, então, de aula, né? Aí Tá. o plano da semana, o que tiver lá, você clica em cima do link. Aí se você tiver algum... Eu acredito que não, né? Que o link já vai certinho, porque eu tô fazendo, sabe? Como eu tô só copiando. Eu copio diretamente do YouTube, então já vai certinho, né? Aí eu coloco lá no plano. Mas se tiver algum problema com o link, na hora de acessar e tal, você entra em contato comigo. Tá bom? Tá. Mais alguma pergunta, meus amores? Dúvidas? Podem perguntar, viu? A senhora Oi. já pensou no planejamento do trimestre de outros? Tô pensando muito. Sabe quando sai fumaça da orelha? Pronto, eu tô desse jeito. Primeiro, porque a gente não tem mais o café. Pretendo fazer algo a respeito do paradidático, gente. Podem dar ideias, viu? Vocês podem me dar ideias. A gente pensa junto. Uma maneira de fazer um trabalho avaliativo bom para esse segundo trimestre. Eu vou continuar com as avaliações pelo Google
gramática e literatura para outros, viu? A gente faz aí valendo 2 pontos, 3 pontos. Como a gente fez o teste do gramatical do Google. Aí a gente faz também no segundo trimestre, vão haver algumas avaliações. Por quê? Para não acumular muito conteúdo para multi, entenderam? Então, conforme eu for explicando literatura e gramática, eu vou colocando, elaborando a prova no Google, e aí a gente marca o dia de fazer. Aí, por enquanto, vai ser nesse tipo de somatória. O que pode ter a parte aí é relacionado ao paradidático mesmo, que eu quero fazer alguma coisa. Aí eu estou aberta a sugestões, viu? Se vocês quiserem me falar alguma coisa aí, a gente pensa, tá bom? Ok. Ok? Mais alguma pergunta, meus amores? Bom, então tá bom. Faltam só alguns minutinhos para terminar. Eu vou entrar numa outra turma agora. Como a gente já está conversado, eu vou me despedindo por aqui de vocês. A gente vai ter outra aula essa semana. Deixa eu só conferir que dia é, viu? Para vocês comunicarem para os colegas de vocês também. Vai ser na quarta, 10h40. Então é mais tarde um pouquinho, né? Dá para dormir um pouquinho mais. Gente, eu tô aqui parecendo um zumbi. Cheia de olheira. Também é virando madrugada, gente. Eu trabalhando o dia todo. Daqui a pouco tô tomando remédio para doido. Viu, gente? A gente se encontra na quarta, 10h40. E até lá vocês assistam o vídeo para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Deixa eu olhar aqui que vocês estão. Ah, essas conversas, gente, eu nem entro. Tem um monte de conversa aqui. Ai, Deus. Tá bom, meu amor. Vou ficando por aqui, viu? A gente se encontra quarta-feira. Beijo para todo mundo. Tchau.